E eu vou te dizer que essa parte aqui eu fiquei surtado a hora que eu vi no mapa, que eu não tava esperando ver isso, e foi uma coisa que eu fiquei tipo de queixo caído a hora que eu vi, porque, cara, às vezes a astrologia é literal pra caramba. Fala, turma, como que vocês estão? Hoje vamos fazer mais uma análise de mapa natal. Dessa vez a gente vai analisar o mapa de um cara chamado Padre Pio. Esse Padre Pio, ele tem uma história muito interessante por conta de que ele foi um padre que recebeu as chagas de Cristo. Ele, no seu próprio corpo, né, ele recebia, então, essas feridas que Jesus sofreu na cruz. Então, ele tinha a marca da crucificação nas mãos, ele tinha marca nos pés e também na lateral do corpo, me parece, tá? Assim, tem muita contestação histórica disso, né? Enfim, né? Entre várias questões científicas, né, que a gente pode olhar sobre esse caso, mas não é da nossa alçada. Aqui a gente fala sobre a questão simbólica, né? Daquilo que o mapa natal mostra acerca disso, né? Então, como que o mapa natal dá conta de explicar as chagas de Cristo no corpo de alguém? Hoje a gente vai ver sobre isso e tem um ponto muito específico do mapa dele que fala sobre isso. É um ponto meio que não é muito conhecido, mas dá pra ver de uma maneira muito curiosa isso no mapa dele. O mapa dele abre aqui no signo de Escorpião. Então, o Padre Pio, ele foi uma figura que nasceu ali, se não me engano, no século XIX, na virada para o século XX, sabe? Então, é uma figura, né, que, como ele teve esse ápice, né, das suas aparições, né, mais públicas, digamos assim, em um século um pouco mais avançado, então a gente tem alguns registros fotográficos desses processos dele, né, e processos também e registros também em vídeo de uma missa que ele rezou já no final da vida dele, em que ele estava com esses estigmas, né, na sua mão e tal. Enfim, como ele nasceu então de um contexto muito antigo, né, e ele veio de uma cidade pequena, se não me engano, da Itália, né, a gente pode ver depois ali os dados certinho dele do nascimento, né. Então, por ele ser de uma família pobre, né, e não muito instruída, ele tinha algumas questões com doenças, assim, né, então sempre foi uma questão bastante dificultosa a questão de saúde para ele. Isso a gente vê aqui no mapa através desse regente do ascendente, né, que é o Marte, que está aqui, né, em seu signo de debilidade, que é Touro, né. Touro é o signo que dá a condição de exílio para Marte. Então isso dá, né, esse simbolismo, digamos assim, né, de dificuldade, de atrito, né, de coisas que têm uma certa dificuldade para se desenrolarem, né. Eu falo que o exílio é como se você tivesse que abrir um parafusinho de controle remoto, de alguma ferramenta, uma coisa assim, né, para trocar uma pilha, só que você não tem a chave de fenda. Então você precisa procurar na sua casa alguma ferramenta que vá abrir aquilo, né? Às vezes você não vai usar uma ferramenta, às vezes você vai usar uma faquinha, às vezes você vai usar outra coisa que você achou ali aleatória, né, para tentar abrir esse parafuso que você precisa abrir para trocar a pilha de um controle ou a pilha de algum utensílio doméstico, uma coisa assim, sabe? O exílio ele fala muito sobre isso, de você ter que procurar recursos e ferramentas que não são as mais adequadas para fazer esse trabalho, né, essa missão, digamos assim, né, que esse planeta precisa fazer. E como a gente está falando aqui de um Marte, né, do Marte, enquanto ele representando esse indivíduo, né, que é o Padre Pio, mostra muito esse processo de fato, né, de ter esses arrastos, essas dificuldades para conseguir estar no mundo, né, para conseguir estar presente no mundo. E outra coisa também é que esse Marte, ele rege também a casa 6, que é a casa das doenças, né. Então, ele carregando sobre si as doenças, né, do corpo, né. Então, isso aqui é bem complicadinho também. E outro ponto também que a gente vê acerca disso é essa questão aqui do Mercúrio combusto, né? E também em casa maléfica, né? Casa 8 é uma casa maléfica, por quê? Porque ela não faz aspecto com o ascendente, né? O ascendente, ele vai enxergar aqui a casa 3, né? Por sextil, ele vai enxergar a casa 4 por quadratura, ele vai enxergar a casa 5 por trígono, ele não vai enxergar a casa 6, porque ele não forma aspecto, ele enxerga a casa 7 por oposição, ele não enxerga a casa 8, ele enxerga a casa 9 também, aqui por trígono. Ele vai enxergar a 10 por quadratura e vai chegar a 11 por sextil. Então perceba que essas casas aqui, a casa 12, a casa 8
E a casa 6 são casas maléficas porque são como se fossem sombras, são partes nossas que nós não enxergamos, ou são partes da nossa vida que a gente não consegue perceber, a gente não consegue enxergar. Algumas pessoas tendem a olhar para isso como se fosse parte de sombra da pessoa, tá? Mas não necessariamente é. Pode ter alguma coisa ali, principalmente em casa 12, né? Porque a casa 12 é a casa que fala acerca das questões do subconsciente, né? Ali, inconsciente, de coisas que a gente não consegue acessar, que a gente não consegue enxergar, ou que estão muito distorcidas também, né? Então a casa 12 também carrega esse simbolismo também, né? Então, essas casas aqui, elas são casas maléficas porque elas não formam aspecto com o ascendente. Então, por isso que são casas que vão falar de coisas difíceis, de coisas ruins, de coisas que não são propícias à vida. Então, aqui a gente vê esse Mercúrio, né, em casa maléfica, né, combusto, ou seja, bem próximo do Sol, né, por conta que o Mercúrio está aqui a 1 e o Sol está aqui a 4 graus, então essa proximidade com o Sol causa a combustão de Mercúrio, então é como se ele estivesse muito perto de uma fogueira, né? Então ele vai se queimar, ele vai estar ali em uma condição muito debilitada. Porém, né, uma coisa que traz um certo alívio para isso, né? Então esse Mercúrio estar no seu próprio signo, o signo de Gêmeos, ele rege esse próprio signo, ele também está nos seus próprios termos, né? Então isso aqui também são condições que vão trazendo um certo alívio para essas debilidades que esse Mercúrio representa, né? E Mercúrio, ele em todos os mapas natais, ele sempre vai falar acerca da nossa racionalidade, acerca do nosso pensamento crítico, desse nosso pensamento mais lógico e racional nesse sentido, né? Então aqui a gente vê que ele tinha, assim, essa boa capacidade, né, de pensar, porém isso, de certa forma, causava mal, né, causava algum tipo de debilidade para ele também. Então, é um testemunho, né, às vezes é que a própria mente também atuava desse modo meio a sabotar também, né? Então, autossabotagem, essas questões também podem ter essa relação também nesse sentido, tá? Então agora vamos para a parte que começa a ficar interessante. E eu vou te dizer que essa parte aqui eu fiquei surtado a hora que eu vi no mapa, que eu não estava esperando ver isso, e foi uma coisa que eu fiquei tipo de queixo caído a hora que eu vi, porque, cara, às vezes a astrologia é literal pra caramba. Isso aqui eu fiquei extremamente chocado quando eu vi. Quando a gente observa aqui o ascendente, né, dele aqui, o ascendente ele vai falar sobre o nosso corpo e a nossa mente, né? Então, eu sou o eu no mundo, né? Sou o signo que estava nascendo no horizonte no momento em que você nasceu, né? Então, por exemplo, quando o Padre Pio estava nascendo, junto com ele estava nascendo também no horizonte o signo de Escorpião. E nesse grau aqui bem específico, perto ali dos 9, 10 graus, tem uma estrela chamada a Crux. E a Crux é uma estrela que representa uma cruz. E, cara, veja que interessante, né? Ele carregava sobre si as marcas da crucificação. E, cara, a hora que eu vi isso aqui, a minha mente explodiu. Porque, às vezes, a estrela, a Crux, né? Ela vai representar esse sentido, assim, de oraculistas. Por exemplo, eu mesmo tenho a estrela, a Crux também, conjunta ao meu Mercúrio. E nem por isso eu tenho os estigmas de Cristo na minha mente, no meu corpo, né, de algum modo assim. Mas, pro caso dele, como se trata de um ponto muito pessoal, se trata do próprio corpo do nativo, né, que a gente vê a estrela, a Crux, atuando deste modo para ele. Isso quer dizer que todo mundo que nascer com a estrela Crux vai ter os estigmas? Não, não quer dizer isso. As estrelas fixas, elas sempre vão ter vários significados associados ao seu mito, ao seu simbolismo. Então, assim, quando a gente fala de uma estrela fixa, ela dá um panorama, né? Ele dá quase que um livro simbólico para que o destino ele possa se manifestar. Algumas vezes, né, ele pode se manifestar através da religiosidade, às vezes através do contato com as coisas ocultas, né, com ocultismo, com magia, com os oráculos, nesse sentido, né? Mas, para o contexto dele, como que o destino deu conta de representar esse simbolismo, deu conta, então, através desse modo, através das chagas no seu próprio corpo. Então aqui agora a gente vê esse regente do ascendente, ou seja, né, qual planeta que rege aqui esse signo ascendente, então a gente vai olhar para o Marte. E ali então, quando a gente está falando de um Marte em Touro, a gente está falando, né, de um Marte em um signo de Vênus, né,
Por quê? Porque Touro, ele vai falar sobre as coisas boas da vida, sobre a apreciação dos sentidos, tanto a nível físico, quanto a nível mental, a nível espiritual. Então, fala da questão de usar os sentidos que a gente tem, visão, tato, paladar, ou, né, essas coisas assim, para que se aprecie, então, as coisas que a Terra pode nos dar. Então, por isso que é um signo de Terra também. Interessante. Isso aqui é legal por quê? Porque os relatos das pessoas que tinham essa convivência com ele, né, mais próxima, relatam que as chagas e as feridas que ele carregava consigo, né, o Marte, né, as feridas, os ferimentos, né, elas tinham um aroma agradável, que daí já é do campo, né, de Vênus. Então, nesse sentido, né, veja como a linguagem astrológica ela se traduz de um modo, às vezes, bastante literal, né? Então, isso aqui eu achei bem interessante também da gente resgatar. E ok, onde que esse Marte aqui, então, ele vai buscar recursos, né? Ele vai buscar, então, os seus insumos, vai buscar, né, esse material para se fazer valer. Ele vai buscar esses recursos, então, aqui em Vênus, né? Que Vênus é a dona desse signo aqui, então a Vênus está aqui na casa 9, né? E a casa 9, ela é a casa de Deus. Tanto que em grego, essa casa aqui, ela se chama Theos, que é a casa de Deus, né? A casa dos grandes conhecimentos, a casa de onde a gente acessa os conhecimentos superiores, né? E olha que interessante, o Padre Pio, ele tinha essa capacidade também de conseguir conhecer a história de cada pessoa e o futuro e o passado. Tem, inclusive, uma história que o próprio Papa João Paulo II, quando foi conhecer ele, né, ele ainda não era Papa, veja só. E o Padre Pio, né, ele vendo então, né, e percebendo toda essa energia, né, que o Karol Wojtyla na época, né, ele percebeu e ele falou pro Karol Wojtyla, né, que ele um dia ia ser papa, né, e de fato essa profecia dele se cumpriu, né, veja só, assuntos de casa 9, né, as profecias, sonhos proféticos, né, conhecer então e acessar esses conhecimentos superiores, né? Então isso é bem legal. Então ele busca recursos também aqui, né? Nessa casa 9, né? Que é a casa de Deus. Então fala sobre a questão de igrejas, questão de templos. E outro ponto também interessante é essa lua aqui também, né? Em casa 9, que reforça mais uma vez esse testemunho, né? Que como a lua ela tem esse poder também de falar sobre o nosso emocional, sobre a nossa percepção corporal nesse sentido também, a gente percebe, né, esse grande envolvimento, né, dele com a igreja de fato, né? Então assim, toda a vida dele, né, foi então dentro da igreja, né? Todos os grandes eventos ali dele teve relação diretamente com a igreja. Então isso aqui é um testemunho muito poderoso, né? Porém, a gente percebe que mesmo, né, ele estando ali dentro da igreja, a gente vê que esse maléfico, né, que é o Saturno aqui na casa 9 também, conjunto essa turminha aqui, né? Esse Saturno é o maléfico. Esse Saturno traz restrições, traz apagamentos. Como a gente está falando ali do século XIX para o século XX, né? Essa virada ali, esses fenômenos psíquicos, né? E psicológicos também, eles não eram tão conhecidos ainda, né? Então, como a igreja não sabia muito bem o que fazer com isso, ela acabou escondendo o Padre Pio, né, da sociedade. Então, o Saturno ele também traz o apagamento, a restrição. Então, né, a própria igreja também tinha esse papel de trazer essa restrição, mobilidade do Padre Pio, né? Então, ele ficou recluso, eu acho que em 1 ou 2 mosteiros ao longo da vida dele. Então, assim, ele praticamente não saía de dentro da igreja. Então, ele ficou ali muito restrito. Então a gente vê mais uma vez, né, a ação desse Saturno aqui muito forte também, conjunto, né, as temáticas ali de igreja. E outro testemunho que reforça muito isso, né, é esse Júpiter aqui de casa 12. A casa 12 fala, né, dos aprisionamentos, né, de lugares ocultos, de lugares escondidos, né, então tudo isso aqui também são mais um testemunho que reforça essa questão. E por último, mas não menos importante, eu queria falar de um fenômeno que o Padre Pio também tem relatos de que ele fazia, né, que são esses fenômenos da bilocação, ou seja, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Na espiritualidade, principalmente quando a gente vê ali em grandes gurus ali da Índia, né, dos hindus ali, a gente tem alguns relatos que se relacionam com isso, né, de gurus que quando, né, um discípulo, né, esse guru estava em algum problema, alguma dificuldade, né, o guru ele aparecia fisicamente para ajudar esse discípulo que estava com dificuldades. E quando as pessoas iam contar esses relatos, ele falava, não, mas fulano estava aqui, então como que era possível uma pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Então é um fenômeno que dentro
da espiritualidade, a gente vê isso acontecendo. São capacidades, assim, que são conhecidas, né? E o Padre Pio tinha essa capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. E eu vejo isso aqui muito curiosa através desse Mercúrio aqui em Gêmeos, né? E Gêmeos é um signo dual, que tem essa capacidade, digamos assim, de dobrar o tempo, né? De dobrar os limites, né? Daquilo que a racionalidade põe como certo, né? Então isso aqui é muito doido, né? Como o Mercúrio em Gêmeos, né? Muito digno, né? Por estar aqui também no seu próprio signo e no seu próprio termo. Mercúrio muito potente. E se eu não me engano, aqui também, parece que ele estava bastante rápido quando o Padre Pio nasceu. Então ele estava, acho que a 2 graus. Então, assim, é o Mercúrio que extrapola essas capacidades da razão, por mais que ele esteja em um signo de ar, né? Então traz essa flexibilidade da razão, né? Então a razão que se torce e se molda de acordo com aquilo que ele pensa. Então é muito legal de ver esse tamanho aqui. E, de novo, todo mundo que tem Mercúrio em Gêmeos tem capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo? Obviamente que não, né? E no geral é isso que eu queria trazer para vocês aqui, tá? Então eu agradeço de novo aqui pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição, que eu tenho certeza que você vai se inscrever aqui no canal depois desse vídeo aqui. E eu só quero deixar aqui meus contatos aqui embaixo também, se você tiver interesse em fazer a leitura de mapa natal comigo. Os dados estão aqui embaixo. E me segue também lá no Instagram. Beleza, gente? Valeu e falou!